Dica de livro: O Paraná, seus municípios. Autor João Carlos Vicente Ferreira. Editora MB. Memória Brasileira. Sinopse: o livro Paraná e seus municípios, autor João Carlos Vicente Ferreira, editora MB, Memória Brasileira, ele aborda de maneira detalhada a história de formação do estado do Paraná, desde as várias tribos que moravam lá antes dos colonizadores espanhóis e portugueses invadirem essas terras. Falam sobre os bandeirantes que exploraram o Paraná em busca de ouro, mas acharam muito pouco dele. Também nos explica sobre o tropeirismo, que foi a atividade precursora daquilo que o Paraná hoje mais produz: frutas como pinhão, legumes como milho, soja, arroz e algumas verduras, mas ainda a venda de gado vivo e também da sua carne. Fora a erva mate, né? Além disso, conhecido comércio de café, madeira, roupas e outros produtos téxteis, construção civil e o segundo exportador de erva mate, que foi a famoso chimarrão, apreciado em muitos lugares do mundo. Conta tanto do café e da erva mate e de guerras enfrentadas na Europa e outras questões, e também além da oportunidade dada para trabalhar na agricultura e outras atividades, os imigrantes tiveram oportunidade de crescer e ainda exercem. Alguns imigrantes vieram para este estado: italianos, ingleses, japoneses, suíços, franceses, russos, alemães, ucranianos, poloneses, que trouxeram sua cultura, religião, arte e ensinamento. Fazendo com que o Paraná seja multicultural. Isso é uma das grandes riquezas deste estado. E a maioria deles fundaram municípios ou bairros do Paraná. O Paraná começa a existir para o mundo no começo do século XVII, quando pelo Tratado de Tordesilhas, os espanhóis e portugueses dividiram as terras encontradas por serem pioneiros na descoberta marítima. E obviamente não seria diferente no Brasil, né? A antiga Veracruz. E no Paraná, mas obviamente vieram em busca de ouro, que não encontraram, mas descobriram o café, gado e erva mate, transformando as várias tribos indígenas em escravos e os catequizando na religião católica ou protestante. Isso no Paraná principalmente teve a atuação espanhola, que vieram meio pacífica, apesar de serem um pouco escravizados. A maioria das etnias indígenas foram dizimadas. Isso aconteceu mais quando os bandeirantes portugueses descobriram que o Paraná era fértil e tudo dava em termos de agricultura. Os povos indígenas eram das tribos: os carijós, tingui, os cariguás, os pés largos, os pituranas, os guapás, os piniquins, os guapuras, os mimos, os chinquis, os treminos, os mibijás, os jamapanes, os itacuras, os itaquebas, os indus, tataropes, os tabaquis, os boipitas, os jaguaxis, os comiguaras, os araxis, os minguarus, os taboias, os pinaréis, os ibiticões, os ibiticurus, os tambaracás, os campareiros, os guapanas, os chovas, os guapuás, os biopebas, os quininguanas, os guanaós, os chirpas, os jiratis, os tenéns, os botocutus. Da tribo Cranes, os agangues, os gamis, os dorins e os chocrães. Os votoroês, os curutus, os chavantes, os cabeludos, os gualachos, os birajaras, os guacurucus. Infelizmente, no Paraná vivo, apenas continua a nação do Guedes, com os botocutus. Em 1549, a primeira população estrangeira do Paraná foram os jesuítas espanhóis, com que eu já disse antes. A partir de 1814, os bandeirantes portugueses e de outras nações invadiram as terras indígenas, dizimaram muitos dos indígenas e também alguns jesuítas espanhóis, em busca do ouro da mineração, que não deu muito certo, porque não tinha muito. Tiveram que enfrentar os jesuítas espanhóis, que não queriam que os indígenas fossem tão maltratados. Mas os bandeirantes foram fazendo estragos em suas campanhas. A primeira população fixa do Paraná foi em Paranaguá e Axumbi, em 1640. No século XVII, começa o tropeirismo no Paraná, nos Campos Gerais. Paulistas, mineiros, fazendeiros descobriram sobre a agricultura, gado, café e erva mate,
que é muito jato para fazer chimarrão. Como poderia trazer retorno comercial, desde que proibiram de vender café na cidade de Minas e São Paulo, descobriram que poderiam usar as terras para fazer café, porque tinha dificuldade para poder transportar. Então criaram em 1772 uma estrada entre Sorocaba até Viamão para poder transportar o café, erva mate, pecuária, gado. Começou a acontecer em 1829, com os alemães em terras paranaenses. Mas como as estradas demoraram dias até chegar à cidade para poder entregar o produto, já que antes da ferrovia eram levados no lombo de cavalo, eles também precisavam de descanso. Então criaram as primeiras vilas, cidades, para que os trabalhadores pudessem descansar, se alimentar e alimentar seu gado, para seguir viagem. Em 1854, Paraná se torna uma província. Aí com isso foi criado vários comércios. No final do século XVIII e XIX, o Paraná foi ativo em vários movimentos políticos importantes do país, Revolução de 30, Era dos Farrapos e muitos outros. Além de falar sobre a história do estado do Paraná, também fala sobre política, principalmente sobre a história dos municípios. Crítica. O livro Paraná e seus municípios, do autor João Carlos Vicente Ferreira, faz uma análise perfeita da história econômica e política do estado do Paraná e de seu município, da contribuição dos imigrantes para o progresso do estado. O livro é dividido em 3 partes. 1. Resumo da história do Paraná. 2. Contribuição sobre a história política do Paraná e a parte da província até os dias de hoje. Principais políticos do Paraná. 3. Apresentamos uma breve história dos primórdios de cada município paranaense, precisamente 361 municípios. Além do resumo histórico e dados gerais, localização, clima, distritos, oferecemos topônimos, independência genealógica e individualmente, cidades importantes para meus amigos, familiares e também programas de TV famosos, como Antonino. Topônimo, homenagem prestada ao príncipe da beira de Antônio de Portugal, em 1797. Etimologicamente, do latim Antônio, do grego anto, flor. Cianorte, topônimo, originou-se da sigla telegráfica Cianorte, da antiga Companhia Terras do Norte do Paraná, fundada pelos ingleses em 1925, atualmente Companhia Melhoramento. Curitiba, topônimo, de origem tupi, curi, pinheiro, mais tubá, sufixo coletivo, muitos pinheiros, pinhal. Foz do Iguaçu, topônimo, de origem geográfica, em referência ao fato do rio Iguaçu, que banha o município e despeja suas águas no rio Paraná. Etimologicamente, o termo Iguaçu, original do tupi, água, rio, mais açu, grande e caudaloso. Guaratuba, topônimo. O termo Guaratuba é de origem tupi, guará, garça, pássaro, mais tuba, coletivo, muitos pássaros. Londrina, topônimo, homenagem a um dos diretores da Companhia das Terras do Norte do Paraná, já que Londres é a cidade original da companhia. Etimologicamente, Londres é de origem céltica. Maringá, topônimo. A denominação foi inspirada na canção Maringá, de autoria do compositor Gilberto Carvalho, em 1931. Morretes, topônimo, de origem geográfica, em referência aos pequenos morros que circundam a sede municipal. Pato Branco, topônimo, de origem geográfica, referência ao rio Pato Branco, que banha o município. Ponta Grossa, topônimo. O termo Ponta Grossa é de origem geográfica, referência a um capão do mato, escolhido para se fundar um povoado. Itararé, topônimo, de origem geográfica, referência a uma queda d'água existente no rio Itararé. Etimologicamente, o termo Itararé é de origem tupi, ita, pedra, mais raré, escavada, oca cavada pelas águas, conduto subterrâneo, pedra que o rio cavou. Santa Fé, topônimo, o termo Santa Fé provém da gleba núcleo Santa Fé. Telêmaco Borba, topônimo em homenagem a Telêmaco Augusto Enéas Murcines Borba, o benemérito paranaense, que participou dos importantes momentos sociais e políticos do Paraná. Obviamente tem várias outras cidades, mas assim estas para falar para vocês. O livro é um pouco cansativo, mas mesmo assim eu gostei muito. O Paraná tem muita importância para a história do nosso Brasil, também tem multiculturalismo e sabe conviver com muito respeito e harmonia. Por tudo que eu falei, eu recomendo todos o livro Paraná e seus municípios, do autor João Carlos Vicente Ferreira, editora MP, Memória Brasileira. Vale a pena conferir.